O caso é considerado um dos mais importantes por todas as escolas psicanalíticas, sendo comentado por diversos autores e pelo próprio paciente que, após ter sobrevivido a 2 guerras mundiais, escreveu uma autobiografia que analisou o seu próprio caso. Freud dividiu o caso em 4 partes. A primeira foi quando ele tinha 3 anos e dura até o momento em que sua irmã o seduziu. A segunda parte foi desde quando ele mudou o comportamento dele e vai até o sonho com os lobos, quando ele tinha 4 anos de idade. Já o terceiro momento foi quando aconteceu a iniciação religiosa. E o quarto foi o tempo da irrupção da neurose e da obsessão e durou até os seus 10 anos de idade. Trata-se de uma neurose infantil que foi analisada 15 anos depois de sua apresentação, a partir das lembranças de Sergei. Quando Sergei chegou em Freud, ele estava ainda muito fraco, muito debilitado por conta da sua saúde, mas principalmente muito cético e resistente. Para ele, a psicanálise não fazia muito sentido. Freud cansou e estipulou uma data final. Ser confrontado pela possibilidade de um fim tirou Sergei daquele estado de passividade, e a terapia então começou a se desenvolver. Isso que é funcionar sob pressão, né? Para entendermos como se deu a terapia, é preciso diferenciar 2 palavrinhas: o conceito de infantil e de infância. Para Freud, infantil é aquilo que determina a constituição do sujeito e está ligado às sensações que ficaram gravadas no psiquismo nos primórdios da constituição psíquica, como os sons, os cheiros e as sensações táteis. Também esse conceito está relacionado com aquilo que permaneceu inconsciente no sujeito, aquilo que foi recalcado e as pulsões. Também está ligado às fantasias, aos sonhos e aos sintomas que o indivíduo manifesta. Mas a principal diferença entre infantil e infância é que, enquanto a infância se refere a um tempo cronológico, o infantil é atemporal. Ao invés de fazer uma interpretação dos fatos, Freud ele fez uma construção. Ou seja, ele analisa os 3 temas, fazendo uma síntese, uma união. E essa tem um caráter atemporal também. Freud faz sua análise sobre a luz do complexo de Édipo e com a hipótese do inconsciente. A terapia com Freud durou 4 anos, iniciando em fevereiro de 1910 e indo até julho de 1914. Sergei, mais tarde, quis retornar ao tratamento, mas encontrou Freud já bem capenga. Sem condições de atendê-lo, então delegou o caso para Brunswick, sua aluna, que deu continuidade ao tratamento, assim depois como outros terapeutas, indo até 1979, quando Sergei veio então a falecer. Enquanto o tema se desenrola, vamos ver que o trauma infantil pode sim levar à neurose. Para esse caso, é importante entendermos o papel da cena primária e da sexualidade infantil na formação das neuroses. O contexto familiar em que Sergei Konstantinovich vivia era o seguinte: tanto Sergei como sua irmã Ana foram educados e criados em Odessa, atual Ucrânia. Eles foram educados por 3 governantas. Isso porque a mãe dos jovens não dava muita bola para os filhos. Era afetada por vários distúrbios psicossomáticos, dentre eles doenças abdominais, e se preocupava só com a sua saúde. Já o seu pai tinha crises alternadas entre depressão e hiperatividade. Seu tio Pedro vivia entre os animais, era um selvagem, e sofria de paranoia. Já o tio Nicolau, ele forçou a sua própria nora, isso mesmo, a noiva do seu filho, a se casar com ele. Sergei também tinha outro primo que sofria de delírios de perseguição.
Para o contexto, é importante também entender as rupturas da sua infância, como, por exemplo, quando sua família saiu da granja e foi para a cidade. Quando Sergei tinha 15 anos, a sua irmã Ana tirou a própria vida. 2 anos mais tarde, com mais ou menos 17 anos, o pai de Sergei também suicidou-se. Nessa mesma época, Sergei contraiu gonorreia após se relacionar-se com Matrona, uma prostituta. A partir daí, sua saúde física foi muito atacada. Gonorreia, constipação crônica e transtornos gastrointestinais fortíssimos. Sua saúde mental também não ficou por menos. Começou a apresentar depressão e foi internado várias vezes em clínicas e sanatórios, diagnosticado com transtorno maníaco-depressivo. As fantasias que o menino elaborou na infância estão relacionadas aos seguintes fatos. Primeiro, a sua irmã era 2 anos mais velha que ele, muito vivaz e precocemente maliciosa. Ela começou a brincar com o pênis de Sergei, o induzindo a práticas sexuais. Para ir contra essa ideia passiva, fantasiava que tentava ver a irmã despida, mas era rejeitado e castigado. E por isso começou a ficar com muita raiva. Ele tinha invejinha dela porque o pai estimava mais as capacidades mentais dela do que as dele, que tinha uma neurose. A substituição da sua irmã foi a babá Nânia. Teve um dia em que ela se agachou, deixando à mostra parte do seu ânus, e Sergei sentiu-se atraído por ela. Reagiu urinando e então ela o ameaçou de castração. Ele foi rejeitado. A substituição de Nânia foi o seu pai. Isso mesmo. Sergei então começou a forçar castigos e pancadas para obter dele a satisfação sexual masoquista. Quando seus pais retornaram de uma viagem, descobriram uma mudança repentina de comportamento em Sergei. Essa mudança de comportamento foi de uma forma passiva para agressiva. Ele era uma criança de boa índole nos seus anos iniciais, tranquilo, de tal modo que costumavam dizer que ele deveria ser a menina e sua irmã, o rapaz. De passivo, passou a ser ativo, desobediente, violento, irritável, atormentador. Maltratava os animais, inclusive cortava as lagartas. Tinha medo de insetos, mas ele não maltratava somente os animais. Ele incomodava Nânia até fazer com que ela chorasse. Depois aconteceu o tão famoso sonho com os lobos sobre os galhos de uma nogueira. Eles estavam em frente à sua janela, parados, e olhavam para ele fixamente, e ele achou que eles fossem comê-lo. Do inconsciente dele veio a cúpula dos seus pais. Essa cúpula era diferente, era tergo, por trás, ao modo dos animais. A criança, ao ver o ato sexual e escutar ruídos, interpreta muitas vezes essa cena como um ato de violência do pai contra a mãe. É importante lembrarmos do terceiro período comentado no início. Sergei, ele era obrigado a fazer rituais religiosos, rezar muito e beijar as imagens sagradas. Então ele lembrou que ele tinha pensamentos blasfemos com relação a Deus. Ele pensava ele como suíno ou Deus merda. O que Freud queria resolver, na verdade, era a relação que tinha a fobia do menino e suas perversidades, a sua religiosidade obsessiva e o sonho com os lobos. Eles descobriram que a causa da angústia era o repúdio ao desejo de satisfação sexual a partir do pai, da mesma forma que a sua mãe satisfazia-se. Sua mãe era o lobo castrado, sem pênis, que deixava os outros subirem nela, feminina, passiva, que recebe a ação. Sergei, ele se identificou com a sua mãe e compreendeu o papel da castração. Sua masculinidade protestou contra ser castrado como ela, e contra isso lutou em sua mente. O aspecto feminino, então, foi reprimido. Sergei repugnou a ideia também porque entendeu que foi seu pai que fez com que sua mãe ficasse doente por meio da relação sexual. E ele tinha medo de ficar doente assim como ela. Já com relação ao seu pai,
Em vez de ser por ele espancado nas genitais ou no traseiro, queria ser copulado por ele. A atitude de satisfazer-se passivamente em relação ao seu pai foi reprimida e sucumbiu ao recalcamento. Em seu lugar, surgiu o medo do pai, na forma de fobia aos lobos. Vamos entender melhor esse processo. O desejo de copular com o pai foi recalcado, então foi substituído pelo medo do pai, representado pela fobia ao lobo. Também identificou-se com seu pai, com o masculino, e foi o que predominou. A babá tornou-se uma substituta da mãe na cena de cúpula por trás. Com a babá, comportou-se como macho, como seu pai, de modo ativo. Sua vida sexual estava começando a se colocar sob a influência da zona genital, mas com a repressão da masturbação, regrediu até a fase pré-genital. Isso mesmo, ao estágio analsádico. A sua vida sexual assumiu essa característica porque o órgão pelo qual podia expressar a sua atitude homossexual passiva frente aos homens e sua identificação com as mulheres era o ânus. Em última análise, a ameaça de castração provém do pai. Por isso, sua hostilidade em relação a ele. Ora, ele desejava que o pai morresse, ora, ele se sentia culpado por pensar isso. O paciente também expressou o desejo de retorno ao ventre materno. Para o caso do Homem dos Lobos, então, entendemos sobre a bissexualidade psíquica. Ou seja, as duas fantasias se revelam como sendo simétricas, que expressam, segundo a atitude masculina e feminina de cada um, o desejo de relações sexuais com o pai ou com a mãe. Como aconteceria a cura, então? A identificação da criança com o pai conduziria à liquidação do complexo de Édipo e o fim da repressão das tendências homossexuais e permitiria a sua sublimação. É possível concluir, então, que o evento traumático na vida de Sergei Konstantinovich foi de extrema importância para a eclosão da sua neurose e da sua obsessão.